Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Segundo vídeo desde que eu voltei. E antes de rodar a vinheta produção, que a produção é ele, você promete falar somente a verdade, diante a verdade, beijo de verdade para os nossos seguidores de verdade? Prometo. Então, roda a vinheta, produção! Voltamos. E o assunto é sério. Hoje a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência. Eu falo nossa porque a gente passou por isso juntos. A gente passou juntos. Foi sim, gatona. Foi, a gente passou juntos da pior experiência de trabalho que ele teve aqui em Portugal, que foi em uma fábrica. Mas antes de entrar no assunto, eu vou contextualizar tudo aqui pra vocês. Pra quem tá chegando nesse vídeo agora, eu e meu cônjuge chegamos aqui em Portugal em setembro do ano passado, de 2023. Ficamos aí durante o mês de setembro, organizando alguns documentos que faltavam, tirando tudo que a gente precisava tirar. Arrumando apartamento e algumas coisas mobília também. E tudo mais, porque o apartamento não tinha nada. Então a gente optou em setembro não fazer nada, só organizar essas coisas da nossa vida aqui, para a partir de outubro a gente começar a correr atrás de um trabalho. A gente veio com visto para procura de trabalho, então a gente precisava agilizar isso. Então a gente ficou durante o mês inteiro, né, de outubro. Na verdade, só uma coisinha aqui. Eu já estava procurando trabalho desde o Brasil, que eu entrava nos sites, me candidatava, fazia isso aqui também no decorrer de setembro, mas nada muito efetivo, era só mesmo para não ficar parado de tudo. Então a busca mesmo, de fato, de ir pra rua, de imprimir currículo, de sair, aconteceu a partir de outubro. A gente foi nas agências de recrutamento, de emprego temporário que tem aqui na nossa cidade, nos candidatamos também em sites e eu também saí alguns dias para entregar currículo porta a porta, né? Como fala aqui diretamente nas empresas. E o resumão já virou um vídeo sozinho, né? Que esse era só o resumão. Vamos lá, agora então, vamos começar aqui sobre o trabalho na fábrica. Vai, Mazão, conta aí como aconteceu. Era uma vaga para operador, não era exigida experiência nenhuma. Foi a única entrevista que eu fui chamado. Isso foi em dezembro, se eu não me engano. Eu fui lá, fiz a entrevista com eles. Foi algo assim, super simples. Me perguntaram se eu já tinha experiência de trabalhar em fábrica, se eu tinha alergia à fibra de vidro, que era a matéria-prima, uma das matérias-primas do produto que eles fazem. O que eu queria aqui em Portugal. E basicamente isso. Alguns dias depois, acho que 1 ou 2 dias depois, a empresa de contratação temporária me ligou e disse que eles tinham me escolhido e que eu iria começar a trabalhar dia 8 de janeiro. E aí, o dia 8 de janeiro eu fui para a fábrica, ficamos 1 semana fazendo treinamento e depois dessa primeira semana que eu fui realmente trabalhar. Eles definiram algumas funções e aí cada pessoa foi para a função escolhida e a partir daí começou o trabalho. Fábrica de quê? Era uma fábrica de pás de torres de energia eólica. Aquelas torres grandonas que giram o tempo todo com a força do vento e produzem energia. Eles, nessa fábrica em específico, a empresa é multinacional, mas nessa fábrica específica aqui em Viana, eles produzem apenas a pá, apenas a hélice. E ela é feita com fibra de vidro e resina. As fibras são colocadas, né? É uma fibra em tecido, que não é tecido, na verdade, mas é em forma de tecido. Ela é colocada no molde, através de pedaços que são cortados em formatos e tamanhos específicos. E esses pedaços, eles são fixados um ao outro com resina. Tem mais uma série de materiais que eles usam, mas em resumo são esses dois. As pás têm tamanhos que são de metros. Inclusive, uma que eles estão fazendo agora tem, se não me engano, uma única pá, tem 85 metros. E alguns pedaços da fibra, por exemplo, não podem nem sequer ser cortados, tem que ter esses 85 metros de comprimento. E dá para imaginar o quanto que isso pesa, né? O quanto que essa peça é pesada. Tanto é que algumas peças são carregadas só com máquina e não dá para carregar na mão. Mas é isso que eles fazem. A minha função na fábrica era retirar as peças do setor de corte, porque a fibra vem em rolos muito, muito grandes, de comprimento e de largura. E como eu falei, a pá é feita em pedaços de fibra. Então eles têm que cortar aquilo no setor de corte, enrola, guarda na prateleira. O que você tá rindo? É que ele já tá ensinando como faz a pá, né? Meu marido, ele tem um QI a mais
Eles enrolam a fibra depois que cortam, Ah. guardam na prateleira. Eu tenho que tirar, a minha função era tirar a fibra da prateleira, levar para os carrinhos, colocar no elevador, descer a fibra para montagem. Lá embaixo eu tinha que pegar ela, colocar em outros carrinhos, depois fazer a entrega no molde. É um transportar essas Eu fibras tinha de que um tirar lugar do pro setor outro. de corte e levar para o molde. Só que Parece simples, falando assim, só pegar e levar. a função, na verdade, é muito simples. Eu só carregava peso. Essa era a minha função básica, certo? Mas uma pá leva mais ou menos cerca de 500 rolos de fibra para ser produzida. Cada rolo tem ali entre 5 a 25 quilos. Se for fazer uma média, uma conta bem grosseira, se a gente colocar que cada peça tem em média 10 quilos, algumas têm 30, outras têm só 5, daria mais ou menos umas 5 toneladas de fibra. Eu tinha que tirar da prateleira no corte, então eu carregava sozinho essas 5 toneladas e lá embaixo eu tinha que tirar dos carrinhos e meter em outros carrinhos. Então eu tinha que tirar de novo essas 5 toneladas. Eu fazia isso todos os dias, às vezes fazia 2 vezes. Então, fisicamente falando, era algo que exigia muito de mim, que nunca trabalhei carregando peso na minha vida. Basicamente, 90% da minha experiência de trabalho foi trabalhando como administrativo, sentado em frente a um computador, no escritório, com ar-condicionado. Essa foi a minha experiência profissional. E aqui eu me vi carregando peso para todo lado, em turnos rotativos. Que é porque pior lá é ainda. assim, uma semana eu trabalhava de 8 às 4, da outra de 4 da tarde à meia-noite, e na outra semana eu trabalhava de meia-noite às 8 da manhã. Então, a cada 3 semanas eu estava fazendo esse turno rotativo. E trabalhar à noite para mim, que nunca tive experiência em turno rotativo nenhum, que nunca trabalhei à noite, estava acabando comigo. Eu chegava em casa de manhã às 8 e pouco, e já ia direto para a cama. A Graça já estava saindo para ir trabalhar no supermercado. Eu tentava dormir, mas não conseguia, porque eu não tenho o costume de dormir durante o dia. Eu sou igual galinha. O sol aparece, eu levanto, e quando o sol some, eu durmo. Então, ficar em casa sem conseguir dormir já não me fazia bem. E ter que ir de noite, de novo. De noite, quando o sono vinha, eu tinha que ir trabalhar. Aqui do lado é um pouco barulhento, porque tem outro supermercado, então toda hora tem caminhão, passa gente. E tem uns aqui que são muito sem paciência, um carro não pode fazer uma manobra para estacionar, que já estão buzinando o tempo inteiro. Então faz muito barulho e eu não conseguia dormir. E para piorar, além de trabalhar assim, com todo esse esforço físico e toda essa dificuldade de rotina, ainda era muito, mas muito difícil lidar com algumas pessoas lá na fábrica. Muito difícil. É porque assim, fábrica tem gente de tudo que é lugar. É difícil você lidar com pessoas da sua mesma nacionalidade, com os mesmos costumes, com a mesma forma de falar, com o mesmo jeito. Já é difícil, então imagina num lugar, tem pessoas de vários lugares do mundo. E aí ele se viu numa situação lá muito complicada, e que foi um dos motivos também que levou ele a sair da fábrica. Mas assim, lá ele ficou trabalhando nessa fábrica, foi o quê? 3 meses? 3 meses. 3 meses. Exato. Todo mundo já falava. Quando a gente falava assim, já consegui um trabalho nessa fábrica. Aí falava, vixe, nessa fábrica o trabalho é puxado, é cansativo, é pesado. Fulano ficou lá 30 dias, fulano ficou 2 meses. Mas tem Depois, também a contrapartida. Depois nós entendemos por que todo mundo fala que é difícil. É puxado. A contrapartida que Gra fala é porque financeiramente é algo que chama atenção. Eu vou trabalhar de segunda a sexta, ok? São turnos rotativos, mas são 8 horas por dia, 30 minutos de almoço, ou de janta, né, no caso, e tem acho que ali mais 10 ou 15 minutos de pausa para um café. Então você vai trabalhar 7 horas e pouco? Ok. Eles pagam um salário mínimo, eles pagam adicional por turno rotativo, eles pagam adicional por turno noturno, e eles pagam hora extra quando você tem que trabalhar no sábado. E o auxílio alimentação, que é o dobro daquilo que é o mínimo exigido por lei. Sim. Então, financeiramente, para quem tá assim, preciso ganhar dinheiro rápido, é algo que chama muita atenção. Então, essa é a maior contrapartida deles, porque financeiramente vale a pena ficar lá. Ganha muito bem. Mas para mim não valia a pena, porque é a mesma coisa de colocar um peixe para tentar escalar uma árvore. Não faz sentido nenhum. Sabe? Aquilo não tem nada a ver comigo. Sim. E que fique bem claro, é a minha opinião baseada na minha experiência nessa fábrica. Eu não quero generalizar o trabalhar em fábrica. Tô dando o relato da minha experiência.
E eu sei que vão ter pessoas que vão concordar comigo, vão falar que tiveram uma experiência semelhante, e vão ter pessoas que vão falar, puxa, isso aí eu tiraria de letra. Trabalhar em turno rotativo? Tiraria de letra. Carregar peso? Eu tiraria de letra. Não, tem Lidar com gente mesquinha? Eu tiraria de letra. Eu sei. Tem pessoas que já têm essa experiência, que já fizeram isso, que vão chegar aqui e vão dar show nesse tipo de função. Mas não é o meu caso. Eu lidei com essa situação de uma forma que cada dia que passava ficava mais difícil para mim. Fisicamente falando, como eu falei, nunca trabalhei com isso, então fisicamente era muito difícil para mim. Eu comecei a sentir muita dor, doía tudo. A palma da mão, a ponta dos dedos, o cotovelo, o punho, o ombro, as costas, o joelho, o tornozelo, o pé. Minha unha caiu por causa do sapato, que era aquele sapato de biqueira, e apertando a unha do pé caiu. A fibra que... Aquela fibra, coça. ela coça. Tem pessoas que realmente pegam uma alergia e é insuportável. Eu, no começo, comecei a sentir uma certa coceira, mas depois passou. Se você não coçar, não tem problema. Só que mesmo assim, o ambiente é muito insalubre, porque a fibra ela é em tecido, mas em alguns momentos eles têm que, depois que a pá fica pronta, tem que passar a máquina e aquilo vira um pó, o pó passa pela fábrica toda, e você, mesmo usando óculos, mesmo usando máscara e todos os equipamentos de proteção, tá sujeito a absorver aquilo, e aquilo vai entrar para sua corrente sanguínea. Eu mesmo tinha dias que o meu nariz ardia de tanto pó que entrava, mesmo de máscara. Tinha dia que eu chegava em casa com os olhos vermelhos, de tanto que grudava assim e visualmente você não enxerga. Então o ambiente é muito insalubre, o trabalho fisicamente era muito cansativo para mim, os turnos rotativos estavam acabando comigo e meu emocional foi só cada dia piorando, porque eu vim para Portugal com a ideia de fazer uma coisa e cheguei aqui e cada dia que passava eu me distanciava mais daquilo que eu vim fazer. E eu começava a me questionar, como eu falei, eu sou muito melancólico, tudo é motivo de ficar pensando sobre o assunto. Cara, pra que eu vou fazer isso com minha vida? O que eu vim caçar aqui? O que eu tô fazendo? Não valeu a pena ter vindo para aqui, não valeu a pena eu chegar aqui, abandonar a vida que eu tinha no Brasil, deixar meus familiares lá, sentir essa saudade que nós sentimos deles, abandonar a minha função de trabalhar, fazer o que eu gostava, para vir aqui carregar peso e lidar com gente mesquinha, viver essa situação tão complicada. Eu não posso nem chegar em casa e ficar com minha esposa, porque quando eu chego ela sai para trabalhar e vice-versa. Não era essa a vida que eu queria. Isso começou a cada dia ficar pior. E aí eu comecei a desenvolver uma síndrome do pânico, crise de ansiedade que vieram. Aí eu chegava em casa e desabava. Quando eu conseguia chegar aqui e Gra ainda estava acordada, havia dias que eu desabava. Tinha dias que eu desabava antes mesmo de chegar aqui em casa e ficava naquela situação. Aquilo era muito difícil. E foi até foi um período muito difícil pra gente. Foi até um dos motivos também que eu acabei não tinha forças pra gravar, porque se ele não estava bem emocionalmente, eu também não estava bem. Eu não me sentia bem. Mas eu tinha que ser forte pra ele, pra gente poder aguentar a situação. E era tão engraçado, porque eu nunca sabia que ele chegava de manhã como ele ia chegar em casa. Então, se ele chegasse bem, eu ia trabalhar bem. Mas se ele chegasse mal, eu já ficava mal. Então, eu não sabia como que ele ia chegar, se o dia foi bom, se o dia foi ruim. E eu ficava nessa, oh meu Deus. E 90% foram ruins. E preocupado com ele, né? Foi um período muito difícil. Tinha dias que eu tentava chegar aqui, me mostrar que eu tava bem, mas eu sou uma pessoa que é difícil de conseguir esconder. É fácil de perceber quando eu não tô bem. E como nós dois, somos só nós dois, há 9 anos juntos, trabalhamos juntos, nos conhecemos no trabalho e depois de um certo tempo lá no Brasil nós começamos a trabalhar só os dois juntos em casa, bem no período da pandemia, em que a maioria dos casais se separou, nós começamos a desenvolver uma relação ainda mais forte. Então nós temos um vínculo emocional que é muito forte e nós sentimos muito isso. Depois que eu comecei a trabalhar em horários diferentes dela e nós meio que nos separamos durante o dia. Isso começou a fazer mal. E o trabalho na fábrica também começou a me fazer mal. E aí a situação foi ficando cada vez mais difícil de suportar. Por isso que a gente acabou se afastando da produção de vídeo. E aí, vamos lá já para a fase final da experiência. Eu fui para outro departamento da fábrica e passei a fazer, ao invés de 3 horários diferentes, eram só 2. De 8 da manhã às 4 da tarde e de 8 da noite às 4 da manhã.
Então, a cada uma semana, meu horário mudava e aí ficou pior, porque se eu não aguentava trabalhar uma semana à noite, a cada 3, eu ia passar a trabalhar uma semana à noite a cada 2 semanas. É. E numa função também muito pior. A função era ainda mais complicada. Mais complicada. E aí eu até perguntei ao engenheiro por que eles me mudaram de função se eu estava conseguindo desempenhar a minha função corretamente anterior. Aí ele falou, olha, eu precisava de uma pessoa que estava lá, naquele departamento que você foi, só que eles só iam liberar essa pessoa para mim se eu mandasse outra para tampar o buraco. E a vítima foi escolhida, com as palavras dele, e a vítima escolhida foi você. Infelizmente, não é nada pessoal, mas eu tinha que escolher alguém e te mandei para lá. E aí eu fiquei só uma noite nessa função, falou, quer saber, eu não aguento mais. Não, e eu falei com o Jada, né? Não, questiona, amor, porque se você tava fazendo um bom trabalho, não faz sentido eles tirarem você e mandar para um outro lugar. Questiona, pergunta mesmo, mas enfim, não teve muito o que fazer. É igual eles falaram, você foi a vítima, tinha que mandar e a gente mandou você. Independente se você é bom ou ruim, você tinha que ser alguém. E aí foi a gota d'água pra gente. Então falou assim, não, se ele já tava numa função, desempenhando algo que já era muito difícil, e ele tava dando conta, e colocar pra fazer uma coisa pior ainda, assim, simplesmente porque tem que ser alguém, não vale a pena. Não vale a pena todo esse sofrimento, esse desgaste emocional, físico, por causa de um salário, sabe? A gente valoriza muita coisa, sabe? Às vezes não é sobre dinheiro. Principalmente qualidade de vida, que é uma das coisas que nós até falamos em vídeos anteriores, que nós viemos para aqui em busca de uma melhor qualidade de vida. Qualidade de vida envolve tudo, inclusive trabalho. Se o trabalho é ruim, se está te fazendo mal, você não vai ter qualidade de vida. Não adianta. Sim. Não adianta. Então não vale a pena. Esses são os fatos, não é? O que dá para dizer sobre a experiência toda em fatos. Mas existem também as entrelinhas da situação. Era muito complicado lidar com algumas pessoas. Tem muita gente legal lá na fábrica, muitas pessoas que eu conheci e que foi uma boa experiência, mas tem pessoas que, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, é muito difícil, muito difícil. E é uma fábrica com cerca de 500 funcionários, se eu não me engano, e algumas vezes era muito difícil lidar com pessoas que estão ali, porque tem gente que se acha o dono da fábrica e o dono de você, que tem que mandar em você, no que você pensa, no que você fala e no que você decide. Então, isso também vai contribuindo, talvez até mais do que o cansaço físico, para piorar a situação e forçar a pessoa a tomar a decisão de sair, como foi o que eu fiz. Ou você aceita aquilo ali e engole seco e bola pra frente, ou então você sai. Ou faz o barraco. Ou você briga, ou você, enfim, arruma confusão pra, né, Eu não bate de sou frente. de fazer confusão. Né? Ou você engole calado, aceita, ou você simplesmente sai. Então você tem 3 opções. E pra Jade, que é totalmente quieto, retraído, pensativo, calado, pra ele é melhor sair. Acho que melhor a paz dele do Com que certeza. ficar engolindo seco e aguentando aquilo, essa coisa angustiante, ou do que fazer barraco, porque também não é do feitio dele esse tipo de coisa. Então, pra ele a Há quem opção foi discorde, sair. né? Há quem discorde que eu não fazia barraco. Mas isso é coisa do passado. Então, pessoal, o que eu posso dizer é que aquele trabalho não era pra mim. Eu poderia ficar lá? Sim, eu poderia. Eu poderia suportar o período de adaptação, aquela experiência toda? Poderia. Vale a pena? Na minha opinião, de maneira nenhuma. Não há nada que vale mais a pena do que o meu bem-estar físico e emocional, independentemente de salário, independentemente de manter um contrato de trabalho para poder dar entrada numa residência. Há pessoas que vão aguentar e suportar e vai falar que valeu a pena. Pra mim, não vale a pena, sabe? Tem gente que fala que é preciso suportar o processo para alcançar o propósito. Eu diria que, na minha opinião, se para suportar o processo você vai ter que abrir mão da sua sanidade mental, não vale a pena. Não vale a pena. Primeiro, você se preocupa com você, sua qualidade de vida, sua saúde, e depois você se preocupa com essas coisas. Porque se você passar por todo esse processo doloroso, sacrificante, abrindo mão dessa energia vital que você nunca vai ter de volta, pode ser que você alcance seu objetivo em algum momento da vida e não vai ter valido a pena. Porque você perde uma coisa que não vai recuperar nunca mais. Então, pra mim, não valeria a pena. Tanto é que eu saí da fábrica por isso. E hoje eu tô numa situação que é muito mais favorável pra mim. Como o Gra falou em outro vídeo.
Hoje eu tenho outro trabalho, tô trabalhando no armazém, trabalho só durante o dia, não faço turno rotativo. Fisicamente também é pesado e cansativo, a equipe é outra coisa, é muito mais agradável de trabalhar, vale muito mais a pena para mim. Já consigo fazer coisas na minha área de casamento, então as coisas estão se encaminhando. E não me arrependo nem um pouco de ter saído da fábrica. Foi bom para mim poder me testar, para sentir na pele como que é um trabalho pesado. Foi bom para mim ter essa experiência, mas sinceramente eu viveria sem essa experiência tranquilamente, tranquilamente. Sim, sim. Assim, você chega aqui em Portugal, não importa quem você foi, suas qualificações, quem você é no Brasil, né? No caso, no Brasil não importa. Aqui você é só mais um imigrante na fila do pão. E se você veio depois de nós, você tá lá atrás de nós ainda. Você é só mais um. Ou seja, o pão vai estar seco e duro a hora que você receber o seu. Pode aguardar. Então não importa, sabe? Se você veio em busca de trabalho, independente de qual trabalho que seja, então não importa isso, sabe? Se você tiver condições de entrar e provar o seu valor, suas capacidades e evoluir ali dentro, ótimo. Agora, se for num lugar que só sua mão de obra, pronto. É isso. Porque tem muitos lugares aqui que precisam de pessoas só pra dar essa mão de obra que a Gra tá falando. Querem seu corpo, vão usar seu corpo só. Vão te usar. Não importam muito com o seu intelecto, com a sua experiência. Querem saber se você vai dar conta de carregar o peso que eles querem que você carregue. Basicamente isso. Então, assim, vou dar uma dica pra vocês. Se vocês forem pessoas como eu, melancólicas, que não tem experiência de trabalho pesado, firme, que não tem experiência com turno rotativo, que emocionalmente não são tão fortes assim, pessoas que lidam com a situação de cabeça erguida e tudo, pensem muito bem antes de vir para aqui e aceitar qualquer tipo de trabalho. Exato. Porque eu volto a dizer, energia vital que você perde, você não recupera mais. E isso pode fazer muita falta para você. Podem vir aí N problemas emocionais que você vai ter que lidar depois. Isso, ao invés de te ajudar a recomeçar a vida na Europa, vai deixar ela ainda mais difícil. Pensem muito bem antes de tomar essa decisão, tá? Se vocês forem pessoas assim, que tiveram experiência parecida com a minha, não desistam dos seus sonhos, mas não desistam da sanidade mental de vocês para alcançar o sonho de vocês. E se tem a oportunidade de fazer tudo isso ao lado de uma pessoa que vai te apoiar, façam assim, porque é mais fácil. Não precisam sofrer para alcançar as coisas assim. Agora, a coisa boa de tudo isso, nós estamos aí nós estamos 7 meses sem brigar, sem discutir. Portugal nos uniu muito mais, né? Então, gente, é isso. Foi a nossa experiência. Eu sempre falo isso, eu tô me colocando. É porque nós dois a gente é um só. A gente é um só. Foi a nossa experiência. Não recomendamos pra ninguém. E não estamos generalizando também. Tem opções. Tem fábricas aqui que são ótimas de trabalhar e todo mundo fala bem. Exato. Tem gente que não sai da fábrica por nada. Mas assim, tenham opções, sabe? E se conheçam o suficiente para saber se vocês aguentam ou não. Sim. Porque não é brincadeira. Exatamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu não vou mandar beijo pra ninguém, não. Eu sei disso. Um beijo, mãe. Te amo. Tchau. Tchau, gente. Agora vamos fazer a capinha você chorando. Chora. Oh, meu amor. Sofrimento. Pronto, acabou. Amor, vamos fazer outro vídeo? De quê? Aproveitar que eu tô animada. De quê? Vamos fazer mais um? Sobre o agendamento da AIMA. O agendamento? Sobre a alteração de residência. A gente conversou com o advogado e as possibilidades. Vamos fazer?